senador Eduardo Girão manifestou da tribuna sua indignação com a manobra feita pelo ministro Toffoli do Supremo Tribunal Federal, que incluiu em pauta um processo contra o presidente da Câmara, Arthur Lira, durante uma votação importante para o governo Lula. O senador disse: "O que me deixa profundamente constrangido é como se deu o processo na Câmara dos Deputados ontem. O Brasil todo acompanhou de forma atônita. O que a gente viu, não tem outra palavra para colocar, foi negociata, de todas as esferas possíveis. A maior das crises e que se agrava neste momento é a crise moral. Olha a que ponto nós chegamos. Se isso não é o fundo do poço, não sei mais o que é. Parlamentares diziam que o governo não estava liberando as emendas." O senador se indignou. "Toma lá, dá cá, barganha, política apodrecida." No meio desse rolo, o STF, por meio do ministro Dias Toffoli, libera para julgamento o recurso de Lira contra a denúncia por corrupção passiva. Aí fica aquela pergunta: a base do governo agora é o judiciário? É isso que dá para a gente entender? Faz parte do jogo se utilizar do judiciário para conseguir objetivos de votação de uma medida provisória? Confesso que fiquei assustado. Eduardo Girão explicou ainda que a medida aprovada é prejudicial aos cidadãos que terão que sustentar os cargos criados por Lula para sua militância. O senador disse: "Essa medida incha a máquina pública com mais 14 foros privilegiados a ministros e um custo maior para o brasileiro pagar." A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 23 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. O que me deixa profundamente constrangido, como um parlamentar nessa casa, é como se deu o processo na Câmara dos Deputados ontem. O Brasil todo acompanhou de forma atônita. Ontem, e o brasileiro está cada vez mais acompanhando a política, gostando. E o que a gente viu, não tem outra palavra para se colocar, foi negociata. De todas as esferas possíveis.
E nós temos obrigação aqui de, com muito respeito, de discordar disso, do que está acontecendo com o nosso país. Nós estamos vivendo uma crise, sim. Uma crise econômica, uma crise social, uma crise política. Mas a maior de todas as crises que permanece e que se agrava nesse momento é a crise moral. Ficou ontem a Câmara dos Deputados parada desde 9 da manhã até 9 da noite, em reuniões fechadas, onde eu vi matérias divulgadas pela grande imprensa brasileira, onde parlamentares diziam que tudo isso estava acontecendo. Olha a que ponto nós chegamos. Se isso não é o fundo do poço, eu não sei mais o que é que é. Os parlamentares disseram com todas as letras: ah, mas o governo não está liberando as emendas. E aí o presidente da Câmara, numa entrevista já à noite, diz que está faltando articulação no governo, que é sofrível a articulação do governo, e todo mundo está vendo. Articulação quer dizer emendas parlamentares? Porque, segundo deputados, disseram com todas as letras que eram as emendas que estavam pegando dinheiro. Se isso não é toma lá, dá cá, barganha, aquela velha prática de uma política apodrecida que o brasileiro não tolera, eu não sei o que é. E aí, para completar, no meio desse rolo todo, o nosso Supremo Tribunal Federal, através do ministro Dias Toffoli, libera para julgamento um recurso de Lira contra denúncia por corrupção passiva. Aí fica aquela pergunta: a base do governo agora é o judiciário? É isso o que dá para a gente entender? Faz parte do jogo se utilizar do judiciário para conseguir os objetivos de votação de uma medida provisória? Então, eu confesso que fiquei assustado com relação a isso. E aí, dentro de uma sequência, isso tudo no dia de ontem, veio a notícia da Folha de São Paulo: Lula bate recorde e libera 1,7 B de bola I de índio em emendas sob o risco de maior derrota no Congresso. E foi aprovado ontem à noite. Está tudo muito explícito o que está acontecendo. Eu não posso, com todo respeito, repito a quem pensa diferente, concordar com esse tipo de coisa. Meu voto será não nessa matéria, não apenas por esse bastidor sujo demonstrado por as matérias da Folha, do G1, por entrevistas de parlamentares falando que o que estava pegando era emenda, mas porque esse aumento de ministérios não tem a menor necessidade. Isso não vai deixar de cumprir compromisso social, compromisso de campanha, porque vai ter mais ou menos 14 ministérios. Isso poderia ser acomodado dentro de uma estrutura mais enxuta, sem necessidade de acomodar aliados, sem necessidade de se criar gastos
que ao longo do governo, vão ser bilionários com o aumento dessas despesas. Eu voto contra com muita convicção a essa matéria e espero que o Senado possa dar um exemplo diferente ao Brasil do que aconteceu ontem na Câmara dos Deputados, rejeitando essa medida provisória que reestrutura, mas, em outras palavras, incha a máquina pública com mais 14 foros privilegiados a ministros e um custo maior para o brasileiro pagar. Então, senhor presidente, eu quero deixar esse meu registro já de um voto contrário e agradecer ao senhor pelo tempo, pela disponibilidade aqui nessa sessão. Muito obrigado. Senhor presidente. Obrigado.